Sexta emissão de cotas do Mérito Desenvolvimento Imobiliário 1, Fundo de Investimento Imobiliário, um FII de desenvolvimento. É um setor polêmico, é um setor que nem todo mundo gosta. Este vídeo não é uma recomendação nem de compra nem de venda, é apenas uma demonstração de como funciona a emissão de cotas, um fundo que eu tenho em carteira, eu gosto. Existe um risco maior em fundos de desenvolvimento, mas também existe um benefício nos dividendos, nos retornos. O que é então este fundo imobiliário de desenvolvimento? Várias pessoas se juntam e financiam a compra de um terreno, a construção de empreendimentos, a venda desses empreendimentos. Então, constrói-se aí prédios lá em Ubatuba, por exemplo, eles têm 3 prédios, constrói os prédios, vendem os prédios, pega aquelas carteiras de recebíveis e ganha em cima disso. Acaba dando um retorno talvez interessante para o seu perfil. Vamos falar um pouco então sobre o MFI11, ticker de mercado MFII11. Lembrando que final 11, fundo imobiliário, ou também existe final 11, algumas units, algumas ações units. O Mérito Desenvolvimento Imobiliário, ele está na classificação de desenvolvimento, tipo Ambima FII híbrido de gestão ativa. O objetivo do fundo é um fundo de investimento imobiliário que tem por objetivo principal a aquisição de participações em empreendimentos imobiliários desenvolvidos em parceria com incorporadoras de excelência comprovada, com atuação ativa no gestor na seleção e monitoramento destes ativos. Início do fundo foi lá em 2013, março de 2013, então um fundo aí que está já com um longo caminho, indo para 8 anos que ele já existe. Prazo indeterminado, ele tem 2.502.603 cotas atualmente, um patrimônio líquido de mais de 308 milhões de reais. Valor patrimonial da cota, R$ 123,41 e tem 24.331 cotistas. Uma taxa de administração que está no meu limite para escolha, em 2%, e tem uma coisa que eu não gosto, você já vem acompanhando isso, é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, que é a taxa de performance em 20% sobre o que exceder o CDI. Acho que isso está na hora dos fundos imobiliários mudarem, está muito fora da realidade para os padrões hoje no mercado. Gestor, então, Mérito Investimentos, e o administrador, a Planner Corretora de Valores. Este fundo, peguei aqui do relatório, o último relatório, de 31 de outubro, eles dizem, falando um pouco sobre o cenário atual do meio imobiliário. Os dados demonstram que o mercado imobiliário vem se recuperando muito bem dos impactos econômicos da Covid, se beneficiando também da taxa básica de juros, a Selic, que está na sua mínima histórica de 2% ao ano, que vem ajudando a reduzir as taxas de financiamento imobiliário. Em outubro, passou a valer a nova redução na taxa de juros de financiamento da casa própria, de pessoa física, da Caixa Econômica Federal, em que a taxa de piso passou para 6,25% ao ano, mais a taxa referencial, que é a TR. Para efeito de comparação, a mesma taxa anterior era 8,75% ao ano, mais TR. Então, essa redução pode resultar em um valor da parcela até 25% menor para o consumidor, agita o mercado e aquece o mercado imobiliário. A gente tem visto isso. Bom, eu vou comentar um pouquinho sobre esse fundo, sobre os resultados deles nos últimos tempos, para que vocês analisem se vale a pena, se tem interesse de colocar na carteira ou não. Colocar aqui um quadro que dá o histórico de rendimentos. Então, desde 2019, os últimos 2 anos aí, uma rentabilidade que vem na faixa aí de 1,02%, 1,04%, 1,05%, caiu um pouquinho para 0,97%, 0,98% e foi se crescendo. Outubro agora, pagamento de rendimento de cota de R$ 1,10 por cota, o que dá uma rentabilidade de 1,12%. Então, em 2020 já tivemos uma rentabilidade de 10,74%. A rentabilidade de outubro é 834% do CDI, já descontado o imposto de renda. Então tem um resultado bem superior ao resultado do CDI. Este gráfico aqui mostra o retorno do volume negociado no mercado secundário, onde a gente percebe a faixinha cinza seria a aplicação de 100% do CDI.
nós temos então o retorno ajustado deste fundo, do MF11, é esta azulzinha, vocês veem que ela está bem acima até do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários da Bolsa de Valores. Tabela de retorno total, nós tivemos então, no mês de outubro, como exemplo, 2,7% no MFI, o IFIX foi negativo em 1%, e o CDI, líquido de imposto de renda, 0,1%. A gente tem nos 36 meses, 40,9% de retorno no MFI. Temos um retorno no IFIX de 24%, então este fundo está 16% acima do índice, e o CDI em 14%. Desde o início, então contando aí desde 2013, temos o MFI com 209,7% de resultado, o IFIX com 101, então ele mais do que dobrou o índice do IFIX, e em relação ao CDI, nem se fala, CDI 70%, nós temos quase 3 vezes maior o rendimento em comparação ao CDI. Como portfólio, para vocês entenderem onde esse fundo investe, ele tem 21 ativos formando a carteira atual do fundo, 11 ativos já concluídos, 3 estão em obras, 6 em pré-lançamento, uma empresa loteadora, 5 empreendimentos desinvestidos, mais de 4.800.000 metros quadrados concluídos e 830.000 metros quadrados que serão entregues em diferentes estados do país. Está aqui no gráfico para vocês terem uma ideia. 75% do portfólio vendido e 84% das obras realizadas. Nestes gráficos aqui, gráficos de pizza, a gente vê a classificação por segmento, então nós temos aí 73% em urbanização e 27% em incorporação residencial. Em fase de desenvolvimento, nós temos 82% já concluído, nós temos 9% em pré-lançamento e 9% já em obras. E por renda, nós percebemos que 68% pega aí baixa renda, 21% entre média e baixa renda, então é um público que é aquele público que o setor está mais aquecido. Vou colocar um gráfico para vocês terem uma ideia de algumas das participações, dá para ver como que ele é diversificado. Então a gente tem aí Ubatuba, Santo André, São Paulo, Santos, Boituva, tudo em São Paulo, nós temos em Recife, capital de São Paulo, Largato em Sergipe, Camaçari na Bahia, Patos na Paraíba, Arapiraca em Alagoas, Iracemápolis, São Paulo, Estância Sergipe, Paulínia, então ele é bem diversificado. Tem aqui como é que estão as obras, em que fase que está, porcentagem de vendas e destaquei aqui o retorno do ativo ao ano. Então a gente percebe aí, olha, 12 a 15% mais o IGPM. Então se a gente levar em conta que o IGPM já passou de 20%, vamos considerar 20 mais 12, dá 32 a 35%. Temos aí com indexadores da INCC, ao GPM, então tem vários, ao IPCA. Então por aqui a gente consegue perceber que apesar de ser um pouco mais arriscado, o Fundo de Desenvolvimento traz um retorno que talvez seja interessante para o seu perfil. E ele acabou aí, no dia 27 de novembro, lançou no mercado um comunicado dizendo que foi aprovada a 6ª emissão de cotas do fundo imobiliário. Temos que lembrar que todos os fundos imobiliários no Brasil são obrigados a distribuir 95% pelo menos dos seus rendimentos semestralmente. A maioria o faz mensalmente. Então como é que ele consegue dinheiro para novos investimentos? Lança novas cotas no mercado, faz subscrições também chamadas de follow-on. Esta subscrição, ela pretende levantar R$ 85.949.505, o que representa 29,86% de acréscimo no fundo. Então vamos entender o direito de subscrição. A gente tem uma certa posição, uma porcentagem que você é dono daquele fundo. Quando o fundo cresce, ele vai crescer aqui 29,86%, o que ele faz? Ele te dá o direito, você cotista, a comprar 29,86% de cotas num valor melhor do mercado para que você mantenha aquela participação. Direito de subscrição não é obrigatório. E neste caso, ele segue a instrução CVM 476. Eu adoro esse tipo de instrução, porque a CVM 476 não dá direito de negociação e não é aberto para o público externo. Então apenas os cotistas têm direito a subscrever, a pedir sobras, montante adicional, e se houver sobra, aí apenas investidores qualificados. Quer dizer, se sobrar alguma coisa lá na frente, eles podem oferecer para 75 instituições financeiras, que são aqueles grandes fundos, aqueles grandes CNPJs para comprar, 75, oferece para 75, mas pode vender para no máximo 50.
Então, existe uma limitação dessa oferta. Saiu um valor interessante, a oferta hoje, a cota hoje do MFI está acima de R$130 e a oferta vai sair a R$118. Data base, quer dizer, quem tem direito a subscrever nesse preço especial? Quem era dono da cota no dia 27 de novembro. Quem dormiu com aquela cota no dia 27 tem direito à subscrição. A subscrição, então, está seguindo essa porcentagem de 29,864265869313, ou seja, traduzindo aí 29,86%. Se você tinha 100 cotas, você pode comprar 29 novas cotas neste prazo, neste valor de R$118. Lembrando que o direito de subscrição ele pode ser exercido em qualquer montante. Nesse exemplo de 29, de 1 a 29 você pode exercer quantas você quiser, mas não existe negociação de direito quando é uma subscrição que segue a CVM 476. Então nós temos hoje 2.502.613 cotas e vão se jogar no mercado novas cotas no número de 747.387, o que dá um volume financeiro de 85.949.505. O que eu não gosto muito nesse tipo de subscrição quando acontece sem pipeline. O que é pipeline? Não está claro aonde eles vão investir. Diz assim, eu vou pegar esse dinheiro e vou investir em produtos da mesma natureza, mas não está muito claro. Eu gosto quando vem dizendo, olha, eu vou investir naquele empreendimento, naquele terreno, vou comprar aquele apartamento para venda. Neste caso, o pipeline não é claro. Direito de subscrição de sobras com possibilidade de montante adicional para quem é cotista e as cotas remanescentes abertas para oferta pública com esforços restritos da 476. Existe um valor mínimo de subscrição, quer dizer, se não atingir esse valor, a subscrição não acontece, que é de 1.150.000 ou 10.000 cotas. Não tenho visto aí nenhuma subscrição não conseguir acontecer porque o mercado está a todo vapor na compra de cotas de fundos imobiliários. Preço por emissão de cota de novo, R$115, mais R$3 que é a taxa de ingresso, que é a taxa que as empresas que fazem a subscrição, os bancos, as entidades recebem, então nós pagamos lá na ponta R$118. Cronograma da oferta. Do dia 4 até o dia 17, na verdade hoje é dia 3 de dezembro, na Rico já abriu a oferta aqui, o direito de subscrever, e eu já subscrevi, vou colocar para vocês aqui, mas oficialmente é do dia 4 ao dia 16, quem tem direito tem que ir na sua corretora e pedir para subscrever, não é automático, gente, vai lá e pede para subscrever, e aí no dia 17 do 12 é descontado do valor, esse valor da sua corretora, não esqueça que o dinheiro tem que estar lá, senão a multa é alta. Passou essa primeira fase, sobraram cotas, vem a segunda fase, que é o direito de sobras e montante adicional. Para quem subscrever na primeira fase, virá uma nova porcentagem que você pode pedir novas cotas e também é o momento de você pedir um montante adicional. Então vamos dizer que venha lá mais 20%. Aí se eu tenho no exemplo 100 cotas, eu posso subscrever mais 20 como sobra. E nesse momento eu posso dizer, eu quero 20 e quero mais outras 20. Essas outras, que seria o montante adicional, vai depender do rateio. Se sobrar cota suficiente, ela é distribuída para todo mundo, mas geralmente há um rateio dessas 20 a mais que eu pedi. Eles aprovam 5, 6, 7, depende muito deste rateio. Pagamento, a liquidação financeira então do direito de sobra no dia 15 de janeiro. Divulgação do anúncio do anúncio de encerramento está programado até o dia 26 de maio, mas isso tudo acontece com o andar da carruagem e também o início da negociação na B3 só é anunciado após o encerramento da oferta. Costuma demorar aí uns 2 meses para que essa nova cota se transforme no final 11. Ela costuma ser assim, MFI 12, é o direito normal, de preferência. Depois você vai para as sobras MFI 13, às vezes vai para MFI 14. E aí ele se transforma, isso viram recibos, ele se transforma na cota, que é o MFI 11, depois de aproximadamente 2 meses, em média, de mercado. Conclusão, analise com calma se é um fundo de interesse seu. Como eu disse, desenvolvimento imobiliário é um fundo que muita gente não gosta, porque é mais arriscado. Eu gosto, tenho ele na minha carteira, mas não é uma orientação
para recomendação para compra ou venda. O que eu fiz? Subscrevi e espero que tenha feito um bom negócio, porque ele está abaixo do valor patrimonial, então teoricamente estou comprando barato esta cota. Bons investimentos, bons estudos, não esqueçam de curtir esse vídeo, de encaminhar para aquelas pessoas que possam ter interesse, e se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal Cinquentão Investidor e me siga no Instagram CássioCLV. Um grande abraço e até o próximo vídeo.